Bíblia antes de Apocalipse. Como é Deus pela vida do pastor Danilo, que nos concedeu essa oportunidade nessa noite, estamos aqui sendo participante da ministração do ensino da palavra de Deus. Carta de Judas. Então, eu vou te pedir da Bíblia antes de Apocalipse, fazer uma leitura total. Vamos aproveitar que é um livro bem curto e eu ministrei hoje na sexta-feira. Nós temos ali a carta a Filemon, e é bom quando a gente lê uma carta bíblica que a gente compreende o que Deus quer falar, como Deus usa o vaso nas suas mãos. Carta de Judas, todos acharam, né? Diz assim a palavra de Deus. Judas, servo de Jesus Cristo. Certo. Judas, servo de Jesus Cristo, meu irmão e irmão de Tiago, aos amados e queridos com Deus Pai, conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que antes já estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam o Deus único, dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-os do Egito, desde depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também este, semelhantemente adormecido, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Esses são manchas em suas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas levadas pelo vento de uma parte para outra. São como árvores murchas e infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para as quais a eternidade está reservada à negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo e justiça e condenar dentre ele todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esses são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, aos quais vos disseram: no último tempo haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências,
e esses são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. Mas vós, amado, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, sejam glórias e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Podeis sentar-vos adorando a Jesus Cristo. É um texto curto, mas resolvemos ler todo, até porque muitos têm dificuldade de ler a Bíblia, né? Alguns têm dificuldade de fazer uma leitura até sistemática da palavra de Deus, e eles, alguns usam a Bíblia como se fosse uma caixinha de promessa, ou até mesmo como se fosse uma roleta de sorte, aleatoriamente, né? Mas nós gostamos de ler no livro um texto para entender o contexto e aquilo que o Espírito Santo vai abrir na nossa mente, o nosso entendimento. Nós vamos estar compartilhando com a igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus aqui por esta palavra em que o servo do Senhor Jesus Cristo, Judas, ele era um dos 12 que foram escolhidos por Jesus. E quando ele começa a sua carta, ele fala: Judas, servo de Jesus e irmão de Tiago. Aleluia. Ele não se colocou como sendo o irmão de Jesus, né, ou o meio-irmão de Jesus, segundo a carta, porque, segundo a Bíblia, ele era um dos 12, né? Tem várias linhas de interpretação relacionadas a essa genealogia, mas eu vou pela linha de que ele era do meio-irmão de Jesus Cristo ali, irmão de Tiago, que também fazia parte da família de Jesus, mas ele mesmo fazendo parte ali da família carnal, ele não se colocou como irmão de Jesus, se colocou como servo de Jesus. Por quê? Porque nós somos chamados para servir a Jesus Cristo, servo dele. Pode ver que ele começa a sua carta dizendo quem ele é, quem sou eu. Eu sou servo de Jesus Cristo. E o que mais? Aí sim, eu sou irmão de Tiago. Tiago era aquele que estava em evidência ali, depois que Jesus Cristo ascendeu ao céu. Ele foi um dos líderes da igreja, segundo a carta, ou seja, o livro de Atos dos Apóstolos, ali no capítulo de número 15, onde houve uma dissensão ali entre os apóstolos com relação às doutrinas que deveriam ser pregadas para os gentios. Diz a Bíblia que houve algumas contradições, porque havia alguns irmãos ali judaizantes e queriam que os irmãos fossem convertidos, mas eles também fossem circuncidados, que eles seguissem a lei que os judeus seguiam. Mas naquele concílio Paulo participou, Pedro também, cada um deu a sua fala, e diz a Bíblia que Tiago se levantou. Vamos ler ali Tiago capítulo 15, 1, 2, 13, 30, Atos 15, né? Já que é um estudo da palavra, vamos folhear a nossa Bíblia Sagrada. É bom folhearmos a palavra de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1, 2, 13 e 32. Se alguém achar, pode ler para mim, por favor. Atos dos Apóstolos 15. Vamos ler aqui já para Atos dos Apóstolos 15, 1, 2, 13 e 32. Pode ler. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja,
Maria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. O 13, por favor. Versículo 13. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi. E o 32. Depois, Judas e Silas, também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Amém, obrigado, irmão. Aqui mostra onde Judas estava. Ele estava participando do trabalho que estava sendo desenvolvido pela igreja, por aqueles 12 homens que foram comissionados por Jesus, ou seja, 11, né? O 12º, alguns colocam Paulo, mas foi Matias escolhido. Mas Paulo ele foi diretamente pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quando Judas, que era o traidor, ele morreu enforcado, já estava predito dele que um outro assumiria o seu lugar. E o próprio Pedro, ele se levantou, diz a Bíblia que Pedro se levantou entre os seus irmãos e ele professou essa palavra. Ele discorreu ali no livro da profecia que havia a respeito de Judas, que ele seria, que ele morreria se ele foi despedaçado, mas outro assumiria o seu lugar. E exatamente isso aconteceu. Diz a Bíblia que eles lançaram sorte, porque o Espírito Santo ainda não havia descido, eles não haviam recebido o batismo com o Espírito Santo, mas mesmo assim Pedro já se destacou naquele grupo. Antes mesmo do Pentecoste, Pedro já era um dos líderes daquele grupo. Diz a Bíblia que eles tiraram sorte. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não estava tomando a decisão. Então a sorte caiu sobre Matias e ele foi escolhido no lugar de Judas. Mas lá no capítulo 13 de Atos, a Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo, mandou apartar Paulo e Barnabé para uma obra missionária. Então Paulo estava entre aqueles que foram escolhidos direto pelo Espírito Santo. E nesse grupo, Tiago era um dos líderes da igreja, que estava se formando ali, e Judas também fazia parte, que estava ali entre os profetas, diz a palavra de Deus, porque os homens de Deus, eles sempre foram chamados por Deus e comissionados para uma obra, capacitados por Deus para aquilo que Deus tinha que realizar em sua vida. E hoje não é diferente. Cada um que está aqui nesta noite está aqui porque Deus te chamou. Foi Ele que te chamou, te escolheu como ministro, como pregador da sua palavra, para levar o Evangelho àqueles que estão necessitados nesta última obra. Glória seja o nome de Jesus Cristo. Aqui no versículo 3, Judas começa a falar da batalha pela fé. Ele diz que ele queria falar da salvação comum. Depois que ele fez a sua apresentação pessoal, ele começa a discorrer: olha, amados, eu procurei escrever a respeito da salvação comum. Talvez eles quisessem falar que Jesus Cristo salva, liberta, transforma a vida. Ele tinha essa intenção. Mas o Espírito Santo, quando ele habita no crente, no homem e na mulher de Deus, é Ele quem dirige a palavra. É Ele quem dirige aquilo que você vai fazer. Diz a Bíblia que nós fazemos um projeto, mas é Deus a quem vai executar a nossa vida, porque Ele vai guiar os nossos passos. Ele vai levar nós a fazermos a sua vontade conforme a sua palavra, porque os objetivos são espirituais. Mas ele teve uma necessidade, foi bem o Espírito Santo que impulsionou ele a tratar de um assunto que havia muita importância naquela época, porque havia se levantado falsos profetas, obreiros fraudulentos, homens que adentram as igrejas, homens que têm aparência de piedade, mas são lobos cruéis, como diz a palavra de Deus. E diz a Bíblia que ele fez uma exortação à igreja a batalhar pela fé que uma vez foi dada ao santo. E hoje não é diferente, a nossa batalha é contínua. Nós temos uma batalha todo dia para chegarmos aqui nesta noite. Foi uma luta, foi uma peleja. Legiões de demônios aí estão nas regiões celestiais pelejando, batalhando para que a igreja não fique reunida neste lugar. Aleluia, nós todo dia sofremos uma afronta do diabo. Diz a Bíblia que ele tem os seus exércitos. As nações angelicais estão pelejando. E nós vemos isso lá em Daniel. Diz a Bíblia que quando Daniel percebeu pelas profecias de Jeremias e já estava se cumprindo o tempo do cativeiro, ele se colocou em oração para buscar a Deus. E ele
Mas diz a palavra de Deus que a resposta chegou. Diz a Bíblia que o anjo chegou e disse: olha, Daniel, homem muito desejado, no primeiro dia em que tu puseste o teu coração para buscar a Deus, Deus já enviou a resposta. Mas por que a resposta não chegou? Diz a Bíblia que houve uma batalha no céu. Daniel não viu a batalha, ele só viu o resultado dela, mas ela ocorreu nas regiões celestiais. Por isso, cada um de nós somos conclamados a batalhar pela fé que uma vez nos foi revestido de toda a armadura de Deus, para que possamos suportar os dias maus. E diz a Bíblia, havendo feito tudo isso, ficaram o quê? Firmes, sendo revestido com a armadura de Deus. Porque a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aleluia, agradecido seja Deus. Ele começa a discorrer na sua carta. Ele diz: olha, porque se introduziram alguns que já estavam escritos antes. Deus já falou deles antes. Eles não são os mesmos. Eles estão vindo e eles continuam vindo na nossa igreja. Diz a Bíblia que são homens ímpios que convertem a dissolução à graça de Deus e negam o único Deus e dominador nosso, Jesus Cristo. Sabe o que é? Pessoas que têm pensamento corrompido, a mente corrompida. Às vezes nós ficamos tristes quando vemos em alguns locais, aleluia, por falta de vigilância da liderança, infiltram pessoas que causam disseminação no meio da igreja, dissolução no meio da igreja, disseminam a contenda. Teve um pastor conhecido nosso que ele abriu as portas ali para o pastor que queria fazer um estudo bíblico. Não, pastor, eu faço um estudo bíblico na sua igreja, 30 dias e tal, e falou, e ele: tudo bem, vou abrir as portas para você. O pastor fez um estudo em 30 dias na igreja dele. Sabe o que aconteceu? Quando finalizou o estudo, ele abriu uma seita lá em cima, próximo da igreja, e levou ali uma parte do rebanho dele. Aleluia. Ele teve que pôr o rosto no chão, pôr a cara no pó, clamar a Deus e visitar, e conseguiu resgatar uma parte, mas alguns seres se perderam naquela heresia. Homens ímpios que cometem dissolução dentro do meio da igreja, que não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, mas eles não aceitam as dominações, diz a Bíblia, não aceitam a autoridade. Eles têm um pensamento corrompido, a mente corrompida. Eles estão espalhados aí, e às vezes nós recebemos ele porque nós não conhecemos o coração. Quem conhece o coração é Deus. Por isso nós precisamos orar a Deus e pedir a orientação do Espírito Santo. Aleluia, para que a igreja não seja prejudicada por essas pessoas. Aleluia. Diz a Bíblia que Moisés estava Moisés e Josué, estava lá no deserto com o povo, adentrando já Jerusalém, e eles estavam destruindo aquele povo que Deus mandou. De repente veio um povo lá que fazia parte daquele que Deus mandou destruir, né? Diz a Bíblia que eles vieram lá com um povo lourento, a roupa rasgada, e foram lá e deram uma palavra para enganar o homem de Deus, os gibeonitas, né? Da família de Gibeão. Diz a Bíblia que Josué não consultou o Senhor e fez um voto, um juramento. Depois, quando ele descobriu, já era tarde demais. Eles ficaram espalhados no meio de Israel. Sabe o que é isso? São pessoas que tentam infiltrar na igreja querendo enganar o povo de Deus. Mas vai dele, diz a palavra. Inclusive alguns que já estavam escritos, homens ímpios que cometem dissolução e convertem em dissolução a graça de Deus. Sabe o que é isso? Eles procuram tirar a essência daquilo que é santo, que é espiritual. Homens que usam de libertinagem, homens adúlteros, homens hipócritas, mentirosos, fingidos, falsos, que adentram a casa de Deus, têm aparência de piedade, diz a palavra, mas o coração dele está contaminado com a podridão do pecado. Aleluia, mas ai deles, diz a Bíblia Sagrada, ai deles, aleluia,